Olá pessoal, muito bom dia! A partir de agora a gente fala sobre um aspecto planetário que rola no céu e na Terra entre os dias 6 e 9 de dezembro, portanto ainda entre hoje e amanhã. É uma quadratura, um aspecto tenso e desafiador entre Marte em Escorpião e Júpiter em Aquário. A partir dessa configuração, a gente pode ter desdobramentos que são luminosos e desdobramentos que são mais sombrios, digamos assim. Bora conversar sobre tudo isso a partir de agora? Bom, sejam muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Sejam bem-vindos, curtam essa publicação, compartilhem com seus amigos e se inscrevam tocando no sininho, para vocês receberem as notificações assim que os vídeos são gravados, combinado? Bom, de que maneira a gente vai entender esse aspecto que obviamente toca mais a pessoas que têm aspectos importantes nos signos de Escorpião e Aquário? Bom, a gente está falando de uma quadratura e a gente fala da matemática da astrologia. A quadratura é um ângulo de 90 graus entre os planetas e geralmente quando a gente fala de quadratura, desce quadrado. Mas a gente está aí envolvendo, o planeta que está envolvido no meio dessa configuração é Júpiter, que é o grande benéfico. Então a gente tem o deus da guerra em Escorpião. Para quem ainda não sabe como ele está agindo no céu, na atualidade eu deixo um card para vocês. E temos o grande benéfico Júpiter em Aquário. Também deixo um card para vocês entenderem o que é uma dessas marcas de 2021. Então esses caras não estão se bicando esses dias, o deus da guerra e o grande benéfico. Entretanto, como é o grande benéfico, a gente pode imaginar perspectivas luminosas com relação a isso, né, a esse encontro. Então a gente pode estar falando, já que a gente está falando do Deus da ação, a gente pode falar de uma ação mais empolgada, agitada, cheia de energia, com vontade, com garra, super otimista, sabe, acreditando que as coisas vão dar certo, mas a gente também tem um lado, digamos, um tanto exagerado, excessivo, né, que é do grandão, do maior de todos, Júpiter, que é o Deus do Olimpo. Bom, imaginando isso tudo, a partir disso, eu gostaria de falar de dois aspectos que eu acho que podem ser um tanto complicados. O primeiro deles, eu diria que é o seguinte, é uma coragem tão grande, né? A gente se sente tão, uou, eu posso, estou me sentindo a última Coca-Cola no deserto, que você pode ser uma pessoa, pode se tornar uma pessoa mais impulsiva. E muitos de nós podem queimar a largada antes da hora. Portanto, é bom contar até 10 antes de agir. Se você tem coisas importantes a serem resolvidas por esses dias, espera um pouquinho, eu sei que você está empolgadaço, mas espera só um pouquinho, põe ali na ponta do lápis, reavalia, reconsidera os seus posicionamentos para depois você agir, ok? Como eu digo no texto de hoje, uma outra possibilidade, aí eu mesma me embanando nas minhas anotações, e aí uma outra possibilidade diz respeito ao seu efeito agressivo, uma vez que estamos lidando com o deus da guerra em aspecto com Zeus. Júpiter e Zeus são a mesma figura. Zeus é o deus do Olimpo. Então ele tem aquela coisa assim de se achar superior, ser o dono da verdade. Às vezes é chato conversar com gente jupiteriana, sagitarianos são jupiterianos, porque às vezes eles têm um tom assim professoral. E quem sabe aqui sou eu. E que ninguém discorde de mim. Isso é chato pra caramba, né? E eles podem ser super intransigentes, né? Inclusive um tanto tiranos, uma vez que este Júpiter está no signo de Aquário, então tem qualquer coisa de uma tirania aí no meio. Assim podemos viver situações inusitadas de violência esses dias, por incrível que pareça. E como Marte está em Escorpião a gente está falando de uma coisa que é um tanto velada, sutil, não dita, e às vezes é mais complicado ainda quando a gente está vivendo situações violentas que não parecem ser violentas. Você está se sentindo invadido, agredido, apequenado, né? Você está se diminuindo porque alguém está te oprimindo, mas não parece uma opressão. Nossa, como é que a gente luta contra isso? Né? Fica difícil porque a gente não está identificando. Às vezes a gente precisa cutucar o outro e falar assim, perguntar para ele, olha, você está vendo o que eu estou vendo? Porque eu estou sentindo isso, aquilo, outro, é comigo mesmo. Então tem horas que é bacana até a gente terceirizar. De novo, como no texto, portanto, estejamos atentos às situações em que pessoas ou instituições nos colocam contra a parede, então tem a ver com as nossas vidas cotidianas, trabalho,
amizades. Dentro dos relacionamentos, é bom a gente estar de olho nas pessoas que colocam culpa sempre naquelas pessoas que são mais exigidas, né? Então essa também é uma maneira de ser agressivo, não assumindo responsabilidades e devolvendo a batata quente para o colo do outro. Não, a culpa é sua. Não, o problema é seu. Isso não parece violência, mas é. E uma outra maneira, entre governos usando o seu poder para enfraquecerem as suas populações. Estou falando de todos os níveis porque, afinal de contas, estamos falando de macrocosmo e de microcosmo. Bom, tem uma frase que eu separei para hoje, que é uma frase muito especial, que eu acho que faz muito sentido no dia de hoje, que é de ninguém menos que John Lennon, talvez o maior Beatle de todos os Beatles, que certa vez disse que eram mais famosos que Jesus Cristo. Isso gerou uma super polêmica na época, mas só para se ter uma dimensão de que nos 4 cantos do mundo se conheciam os Beatles. Mas aí, numa fase super haribo do John Lennon, que ele já estava muito in love com Yoko Ono, ele diz o seguinte: vivemos num mundo onde nos escondemos para fazer amor, enquanto a violência é praticada em plena luz do dia. Esse recorte de John Lennon faz muito sentido no dia de hoje por vários motivos, eu vou explicar. Faz super sentido porque se a gente está falando do deus Marte, e Marte não é apenas o deus da ação e da guerra, é o deus do sexo, e ele está em Escorpião, que também tem a ver com uma profunda sexualidade, talvez fosse importante refletirmos de que maneira estamos vivendo a nossa sexualidade e a nossa agressividade, que em algum momento é só uma moeda com 2 lados. Sexualidade e agressividade, imaginando que ambos partem do mesmo princípio astrológico, que é Marte. Eu gostaria de finalizar hoje falando sobre a foto que eu escolhi para o dia de hoje. Falar de John Lennon hoje faz muito sentido porque no dia 8 de dezembro de 1980 ele foi morto, ele faleceu. A foto, e hoje é dia 8 de dezembro, portanto, são 21 anos sem John Lennon. Bom, a foto que eu escolhi hoje é uma foto super icônica, um monte de gente conhece, mas não sabe os motivos, os porquês, as histórias por trás dessa foto. É uma foto em que Yoko Ono está deitada na cama e o John Lennon está agarradinho a ela, sem roupa. Essa foto rodou o mundo, é uma foto de uma grande fotógrafa chamada Annie Leibovitz. Conheçam o trabalho dela porque é belíssimo, uma grande fotógrafa. E essa foto é icônica, bom, se tornou capa da Rolling Stones, rodou o mundo inteiro, mas tem uma série de questões que é super importante da gente se dar conta. Porque o que aconteceu? A Annie Leibovitz entrou no quarto de Yoko Ono e John Lennon naquele dia, fez uma série fotográfica e aquela foi a última fotografia do casal. Juntos foram as últimas fotos de John Lennon, porque imediatamente, algumas horas depois, John Lennon desceu do prédio onde ele morava em Nova York e ele foi morto por um fã que se chamava Mark David Chapman, debaixo do prédio onde ele morava. É muito curioso imaginar que esse cara, o Chapman, foi condenado à prisão perpétua e pouco tempo atrás ele deu uma declaração, perguntaram para ele, mas por que você matou John Lennon? E ele dizia, porque não havia glória maior, porque era um ato glorioso, porque para ele era o homem mais famoso do mundo. Então, se ele pudesse alcançar a glória, seria apagando a estrela de John Lennon, seria matando John Lennon. Está lá hoje apodrecendo nos porões de Hades para o todo sempre, prisão perpétua. Mas tem outras questões que são ainda mais interessantes nessa foto, que eu gostaria de levantar, que imaginando que essa é a foto que antecede o assassinato de John Lennon, a maneira como ele se coloca na foto é muito interessante. Imaginando que inconscientemente, talvez, Lennon tivesse já algum indicativo do que poderia lhe acontecer algumas horas depois, ele se abraça à esposa em posição fetal, como um feto, como um bebê, nu, sem roupa, portanto, de uma maneira desprotegida, vulnerável, frágil, pedindo aconchego e proteção. É uma foto muito impactante, ela faz sucesso por muitos motivos, mas às vezes não faz sucesso pelo motivo, às vezes as pessoas não sabem
a história por trás da foto, eu acho que isso é o que há de mais interessante. Talvez ele intuindo, né, de uma maneira muito sutil e inconsciente, o que talvez pudesse lhe acontecer. Algumas horas depois, ele está ali na sua situação mais desnuda, pedindo aconchego e proteção da sua mulher. É muito forte, é muito impactante, seria interessante a gente olhar de novo para essa foto com novos olhos. Algum tempo depois, alguns meses depois, essa foto foi publicada na capa da Rolling Stones, logo depois do falecimento de John Lennon, e por isso, e portanto, se tornou uma das fotos mais conhecidas, mais icônicas do mundo. É isso, meus amigos, tomara que tudo isso e essas histórias, e a gente vai casando histórias, narrativas, percepções, coisas que acontecem com a gente, governos, relacionamentos, tentando entender a teia da vida acontecendo e nos atravessando em todas as esferas da vida a todo momento. Espero que isso tudo faça sentido para vocês. Deixem seus comentários sobre esse dia e suas experiências a partir desse posicionamento de Marte em quadratura com Júpiter, entre hoje e amanhã ainda. E a gente se encontra amanhã. Gostaria de convidá-los para não perderem o vídeo sobre a Vênus em conjunção com Plutão em Capricórnio, que é a marca mais importante para os próximos 3 meses, em se tratando, 2 meses, entre 2 e 3 meses, em se tratando de relacionamentos amorosos e também negócios. Bora conversar sobre isso amanhã? Para quem está super envolvido com relacionamentos amorosos, começando ou terminando relacionamentos, esse vídeo sobre a Vênus em conjunção com Plutão em Capricórnio pode nos dar grandes dicas como ser e estar aqui embaixo em se tratando de amor, como viver o amor da melhor maneira possível a partir dessas perspectivas. A gente se encontra de novo amanhã. Um beijo super carinhoso, que o céu nos guie e que o amor sempre nos transforme.